Aleluia, 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 O Espírito da verdade dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho de mim. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se. Não há nada oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não matais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na hiena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E nenhum deles cairá por terra, sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais. Valeis muito mais do que os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que eu mencione o nome dos nossos irmãos que ao longo destes 43 anos da nossa história, da construção desta igreja, foram chamados para o Pai. Em 1980, Jovina de Souza; 1981, Maria da Glória Soares; 1981 também, Maria José Couto Carquês; em 1983, José da Ponte Rabassa; 1984, Alfredo Raposo Souza; de 1987, Leive Maria Paredes; em 1998, Aurélio dos Santos Souza; 2010, Maria da Glória da Costa; 2010 também Abílio Lopes Rodrigues; 2010 também Maria Augusta Rebimbas; 2011, Lourdes Silva; 2012, Osvaldo Manuela Arruda Falcão; 2012, Adelino Almeida; 2015, João Carlos Souza; 2018, José Arruda Medeiros; 2020, Erlindo Valente de Matos. Lembramos ao Senhor e agradecemos todos os dons e convívios que tivemos com eles nos anos que o Senhor permitiu que com eles convivêssemos. Neste domingo, o Evangelho que nós acabamos de escutar é uma parte do 10º capítulo do Evangelho de São Mateus e que traz o discurso apostólico de Jesus. Este capítulo 10, que já lemos uma parte do domingo passado, ele previne os seus discípulos para as incompreensões e perseguições,
No domingo passado chamou os seus discípulos, os seus apóstolos, e hoje previne-os para aquilo que vão enfrentar no mundo. Exorta-os a não terem medo de falar, a não terem medo de testemunhar, e afirma que Ele mesmo, Cristo, é a causa de visão, e, portanto, não nos admiremos por não sermos compreendidos nem estimados pelo mundo. A causa dessa revolta contra nós próprios é Cristo, segundo Ele diz. E quem for fiel à palavra de Deus, terá que sofrer as perseguições, terá que sofrer tudo aquilo que nós conhecemos no mundo. O Papa, o nosso querido Papa João Paulo II, temos aqui uma estátua, um dos discursos que fez, penso que no Parlamento Europeu, disse, e havia lá uns senhores deputados muito revoltados, disse que o nosso Ocidente assenta sobre 3 pilares. E a nossa civilização e a nossa cultura apontam sobre 3 pilares: a moral judaica, a filosofia grega e o direito romano. Olhai que no mundo de hoje é isto mesmo que está a ser atacado. A destruir tudo de cima. A moral, como já vem de longe, judaico-cristã, o pensamento filosófico, nós somos muito bons se pensarmos igual a todo mundo e não discordarmos, não tivermos pensamento próprio. E o direito, olhai o que já se vai fazendo aí pelo nosso Ocidente, em nome do direito, e gente a defender o direito que está a destruir o direito. E o único objetivo é destruir, desmoronar a sociedade no mais profundo do fundamental. E de onde é que vem isto? A seguir à Primeira Guerra Mundial, o comunismo ficou muito embaralhado, muito confuso. Como é que há pessoas que pegam em armas e são capazes de defender valores e não se revoltam contra os opressores, segundo o comunismo? E os opressores são todos aqueles que têm dons, que têm bens, os patrões, aqueles que são esses. Como é que há pessoas que são capazes de defender, pegarem armas? Por isso estamos a falar na mentalidade da Primeira Guerra Mundial. Como é que são capazes de pegarem armas para defender? E foram aqui, já a seguir à Primeira Guerra Mundial, à moral judaico-cristã, à filosofia grega e ao direito romano. E, portanto, é para desmoronar tudo, é para partir tudo. O grande projeto é destruir. E destruir porque a nossa sociedade construiu-se em regras. A nossa sociedade construiu-se. Portanto, olhai o que vai por aí, e é muito triste nós vermos as nossas autoridades e dizermos que a nossa juventude é a geração mais bem preparada, dizem os nossos políticos, mais culta, muito mais culta, é a geração mais culta. Mas à boca pequena, nós vemos o mundo a dizer que os nossos jovens hoje são definidos como jovens nem trabalham, nem estudam, nem pensam, nem deixam pensar, nem falam, nem deixam pensar, nem deixam falar. E nós vivemos numa sociedade que tem um projeto de destruir tudo. E o cristão será perseguido? Será muito perseguido, porque nós temos uma meta. Nós temos objetivos. E hoje no mundo há este projeto. E o Senhor previne-nos as dificuldades e perseguições. Não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu Senhor.
Se chamaram Belzebu ao chefe da casa, quanto mais chamarão assim seus familiares. Portanto, nós estamos num tempo de valores trocados. Mas não penseis que é de agora. Fala-se muito em liberdade. A liberdade dá para tudo. E há muita gente que se deixa seduzir, quando o contrário é mesmo o que estão a querer defender, é o contrário. O objetivo é destruir. E São Paulo diz na Epístola aos Gálatas: se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Diz São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se nós quiséssemos agradar aos homens, não seríamos discípulos de Jesus Cristo. E como responder a esta dolorosa realidade? A Igreja está metida hoje, a Igreja e quem se atreve a ter valores, estamos metidos num enredo tremendo. Um enredo tremendo. E ninguém para pensar. Ninguém para para pensar quais são os objetivos. Não quer dizer, a Igreja, como nós sabemos, é santa e pecadora. É santa porque tem o Espírito Santo e é pecadora porque nós somos pecadores. Nós não somos uma igreja de santos nesta fase, da fase da igreja orante, porque nós temos a igreja dos santos, temos a igreja penitente do purgatório, que está ainda a peregrinar, e a igreja da glória dos santos, sim, mas não somos nós. Não somos nós que somos essa igreja de santos. Há algumas pessoas que se julgam santos, mas estão muito enganados. E como responder a esta dolorosa realidade? Com atitudes de fé, colocando-nos nas mãos do Senhor, como Jesus se colocou nas mãos do Pai. Ó Senhor, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, eu te declarei a minha causa. Isto devemos rezar, colocar-nos nas mãos de Deus. As perseguições de hoje são-nos apresentadas muito belas. Mas aquilo que São Lucas diz no Evangelho é: fostes vós que permaneceste comigo em todas as minhas tentações, diz o Senhor. Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo a fim de que sigais seus passos. Quando injuriado, não revivado, ao sofrer, não ameaçava, antes punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. E porquê esta rejeição do Evangelho? Porquê é que o mundo rejeita tanto o Evangelho? Já há gente por aí a dizer que é preciso riscar a Bíblia. A Bíblia não está em sintonia com o mundo de hoje. É preciso riscar. Ainda há tempos, uma tonta de uma senhora cantora dizia isto: é preciso riscar. Porque a Bíblia não está atual. A Bíblia não é património de nenhuma geração. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus que se tem que entender o que é que significava na época que foi escrita e ao longo dos tempos. E por isso é o magistério da Igreja. Eu não tenho capacidade para fazer interpretações sobre a Bíblia. Por isso é que eu sou católico e confio no magistério de Pedro, para me dizer o que é que para a época de hoje não é eu querer interpretar, como alguns dizem. Portanto, a Bíblia é de interpretação livre, dizia aquele senhor Lutero, a Bíblia é de interpretação bíblica, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho forças, eu não sei, e por isso confio no magistério de Pedro. O que é que significa? A grande pergunta, irmãos e irmãs, de que julgamento é que tu tens medo? Do julgamento dos homens
ou do julgamento de Deus? Vemos há muitas décadas muitos católicos preocupados em identificarem-se com o mundo. A Igreja tem que se caminhar com o mundo, tem que se identificar com o mundo. Para dar nisto? Para dar daquilo que nós vemos? E vemos, mesmo dentro da Igreja, pastores, bispos e padres preocupados em identificarem-se com a novidade do mundo. Quando a novidade é de Jesus Cristo, nos diz: não ides sofrer por causa de vós, ides sofrer por causa de mim. Quando vos atacarem, quando vos difamarem, não vos estão a difamar a vós, estão-vos a difamar a mim. E isto são palavras que são atuais. Mas tenhamos, sobretudo nós cristãos e católicos, tanta coisa que a gente veio pelo mundo, e há muito católico que nem permite que se pense, que se reflita, que se procure saber o que é que está por trás, o que é que está escondido. Não se pode. É proibido. É assim. E os maiores disparates. Nunca nos podemos esquecer daquilo que disse o Papa João Paulo II no Parlamento Europeu. Querem destruir os alicerces de uma cultura, de um mundo que foi criado em 3 pilares: a moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Olhai as notícias, olhai o que vedes do mundo e vede como é que está a desmoronar cada um destes pilares. Um dos pilares mais evidentes é a moral, é o cristianismo. Tudo é permitido na moral, tudo. E só não é permitido pôr um ponto de interrogação sobre isto. O resto tudo é permitido. Não podes pôr um ponto de interrogação. Isto é um projeto do diabo. Não tenhamos dúvidas. É um projeto que não é de agora, mas que nós estamos a enfrentá-lo. E pelo menos, quando nos colocarmos diante de Deus, aprendamos a responder esta pergunta: do que é que vamos ter medo? Do julgamento dos homens ou do julgamento de Deus? O que é que nos mete medo? O que é que nos assusta? Claro que o julgamento dos homens mete medo. No Brasil, que é um pouco o espelho agora do que está a passar no mundo, e mesmo em Portugal, é um reflexo que vem de lá, tiram passaportes a jornalistas que vieram para os Estados Unidos, bloqueiam contas dos jornalistas e libertam assassinos. E nós não vemos nisto um projeto que vem lá de longe. E porquê é que os católicos não põem em causa isto? Isto é o pilar da justiça. Está a ser feito hoje a tirar o passaporte a jornalistas, a bloquear-lhe as contas, bloquear todas as formas para se falarem e a libertarem gente do crime. O que é isto? Isto é o sinal daquilo que vem lá atrás. Desmoronar tudo, e depois então vai surgir uma sociedade nova, mas desmoronar pelo mal, desmoronar pelo crime, pela destruição, pelos pilares, pelo alicerce, desmoronar tudo. E nós católicos temos que ter consciência disto. As notícias estão aí. Eu estou a falar no direito romano, no direito que temos muita honra de seguir. Tirar passaportes a jornalistas é complicado, mas é o projeto, e o projeto já não é 2. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.